temos um bom feedback, que é um replanejamento, a capacidade de replanejamento, uma coisa concisa. Não teremos isso. Acredito que nem esqueci de dizer, mas todo o sistema de MRP2 também está associado a software de retaguarda. E esse software, no caso de MRP2, está definido sobre uma filosofia de módulos. Esse software tem como todo software, tem que ter uma base de dados única para evitar redundância e para evitar de que ordens sejam feitas em vários lugares e depois essas ordens não estejam concentradas numa central de produção. E quanto maior o nível de cadastramento, mais acurado será a informação e mais fácil será de encontrar o item fisicamente. Como assim? Eu cadastro um item, vestido. O que é o vestido? É um vestido longo. Vestido longo de que tecido? Tecido plano. Qual o tecido plano? Ele é floral. De que fornecedor? Fornecedor Menegote. De que coisa da Menegote? A Coach. Isso é um exemplo de cadastramento que vai facilitar você encontrar aquele item, saber que item você precisa, a que cor ou qualquer outra característica do item. O modo de cálculo do MRP2 que opera junto ao MRP2 é o chamado Capacity Requirements, que é o CRP, que ele vasculha todas as informações para o departamento, identifica onde é que está tendo estouro ou ociosidade de capacidade, para que tome decisões de, como eu falei, de adiantamento, de provisão, de viabilidade, de antecipação e de qualquer outro ajuste para se ter o chamado time bucket, né? Que é o tempo, ter aquilo na mão, aquele tempo na mão, no bolso, no caso, né? Na mão não, no bolso, de o que e quanto produzir em cada período e suas providências de acordo com as situações geradas. Porque o MRP1 não vai considerar as suas limitações de capacidade. Todo esse processo de tomar decisão tem a necessidade de ser interativo e rápido, porque assim, um recálculo poderá ser, sei lá, aproximado para não perder mais tempo em um ciclo, que se você está recalculando uma coisa é porque você já errou em você estimou alguma coisa errada. E esse recálculo pode ser por, como eu disse, estimado, que é o chamado net churn, que é mudar net na hora, mudar ali, marcar aquilo. O regenerativo, que é depois disso, ou algumas empresas usam no meio do processo, que eu não acho correto, que seria corretamente utilizado de uma forma periódica, né? Você vai regenerar, você fez um net churn, você marcou aquilo, você mudou alguma coisa na hora, você tomou uma decisão em curto prazo, depois você precisa ver que aquele processo está errado e fazer uma coisa regenerativa. Claro que existe também uma forma seletiva, né? Que é resolver o primeiro crítico para depois rever o processo, que pode ser por que chama split, né? De divisão ou sobreposição, que chama overlap, botar uma coisa por cima da outra porque é mais importante aquilo. Um super pedido à vista de um fornecedor, de um cliente, quer dizer, que quer aquilo bem rapidamente, você pode fazer uma sobreposição daquilo e ter o processo batendo, né? O processo que dirige o encontro do MRP com CRP é chamado o MPS, que de tudo que eu estou falando, é a coisa mais que engloba mais, mas por englobar tudo é super complexo, porque chama-se o planejamento mestre de produção, que é o Master Production Schedule. E o RCCP, né, que é o Road Cut Capacity Planning. Já tem o cut aí, né, o cortar no meio,
e já dá para ter uma ideia do que ele é, mas eu vou explicar mais na frente. O processo o MPS barra RCCP, ele vai o quê? Planejar item a item, período a período, e tem como fórmula de decisões, claro, porque é um plano de decisões, a fórmula de estoque final é igual a produção menos previsão de vendas menos a carteira que tem de pedidos mais o estoque inicial, dando claramente ao estoque final um aspecto tangenciado por decisão de produção. Porque tirando isso, você querendo ter um pouco mais de estoque é uma decisão sua de produção, que é uma sensibilidade de atendimento do seu mercado consumidor. Temos aí novas variáveis, claro, entre o MRP1 e o 2, de níveis de estoque, incluindo os estoques de segurança. E tudo isso agora, como é uma coisa que usa o humano, usa outros aspectos, já vai servir como o quê? Vai servir como um amortecedor. Vai requerir muito mais cálculo também, vai requerir mais sensibilidade a fatores do dia a dia da empresa, do mercado, que engloba o quê? Tanto a microanálise quanto a macroanálise do ambiente da corporação que esteja sendo estudada. Tudo seguirá um comportamento para o quê? Para definir a produção agregada a longo prazo, correlacionada ao que, novamente, o que eu falei, correlacionada ao que chamamos de vendas. E no software chamamos de SIOP, Sales, Vendas, e Operations, Plano de operações e vendas, que é um gestor de linha de produção que jamais poderá tomar decisões sem ter contato com a equipe de vendas. Isso é, contato com a equipe de vendas, trocar figurinha, é fator crítico na filosofia JIT. O SIOP, no caso, em português, está intimamente interligado com os horizontes do negócio. Qual a visão da empresa? Qual o tamanho que queremos ser? E isso deve estar integrado completamente para causar resultados profundos. Todos na empresa devem saber o que a empresa quer. Aliás, todos devem querer o que a empresa quer, devem querer resultados significativos para a empresa. O danadinho que eu falei lá, o RCCP, que eu falei o cut, né? Que ele corta. Toda a informação que vem do MPS, que é o mestre, como eu já falei, é o mestre, ele torna essa informação em o quê? Em intenção de produção. Aí, isso daí já diz uma coisa do MPS. Já disse que o MPS é o quê? Multifunção, multitarefa. Pois o chão de fábrica vai tremer com a pungência do ambiente. E toda a qualidade da decisão passa a contar, além do aspecto técnico, com o quê? Com o jogo de cintura, o empenho do gestor ou do programador de trocar figurinhas com a área comercial, porque no fim é uma tarefa para super-heróis saber o que vai acontecer, porque não é como ou não como não, o que e quando vou fazer, é como vou fazer, o que vai acontecer. Isso aí vai ser sempre o toque mágico. Usar a lógica computacional para mensurar elementos do cotidiano. Ele vai ter a gestão de demanda tão fortemente confiável como um juiz de direito que consegue ler os pensamentos do réu. Exatamente. A gestão do controle de demandas é uma habilidade maior do que uma matemática por si só. Pois ela requer o quê? Requer sentir a empresa, o seu cheiro, o seu gosto, sua cultura, ter uma boa comunicação dentro, parecer uma pessoa sempre confiável, até em momentos que parece ser impossível
que na verdade nada é impossível, priorizar tarefas e delegá-las, se possível, e claro, a cereja de bolo de qualquer comunicação humana, poder de influenciar pessoas para que façam e entendam exatamente o que tu queres. Outro módulo que temos no MRP2 é o módulo, deixa eu ver, o SFC também temos, né, que é o Shop Floor Control, que é o controle de compras do chão, ou controle de compras de chão de fábrica, responsável pelo sequenciamento de ordem, por centro, por período, por níveis. Ele vai o quê? Ele vai acompanhar, vai planejar para que todo arranjo físico se processe de maneira funcional, com todo o roteirinho feito e definido pelos níveis superiores. Quando se tem esse alto nível de detalhamento, que chama-se job shopping, faz perder também tempo em tarefas que também às vezes não agregam valor, por serem muito complexas, por serem coisas, informações que talvez seja melhor usar como uma guia de acompanhamento de processos e produtos. Tá ótimo, usando assim já satisfaz o que o programa na essência deveria ser. É um programa muito superficial, porque se você perder muito tempo, você vai perder tempo em outros processos nisso. A estrutura básica do MRP divide-se em 3 partes, né? O comando, motor e rodas. O comando, desculpa, o comando é o de operações e vendas, gestão de demandas, o plano mestre, o RCCP, tem responsabilidade de direção, e isso que fará a empresa se tornar competitiva. O motor, que é um MRP/CRP, é o que executa as decisões e toma algum certo nível de decisões também, de curto prazo, porque ele está ali sempre em loco, no chão de fábrica, no caso. As rodas, né, que são as compras, e o shop floor, né, que a gente falou, apoia a execução, com função de controle, alimentação e cumprimento de metas do processo. Toda decisão superior condiciona a de níveis abaixo. Porém, as ideias de nível baixo muitas vezes trazem resultados valiosos, grandíssimos para a organização. Porque uma coisa é saber o que está acontecendo, outra coisa é ver e participar e ouvir o mercado. O MRP2, como eu poderia dizer, como sistema de computação, ele é um sistema passivo. Ele requer colaboração de todos. E para não fazer dos funcionários meros cumpridores, a empresa deve implementar uma política, antes de implementar o software, uma política dinâmica de melhoria contínua, adequando o sistema ao que? Às limitações da empresa, sabendo quando você pode falar, por que você deve falar, o que você deve fazer, e tendo comprometimento, educação, treinamento como estímulo, como metas bases da aplicação do programa, como um 5S, também algumas coisas de filosofia da empresa. Passando para o MPS, no caso, o MPS ele tem como função ativa coordenação, de modo a balancear suprimentos e demandas dos produtos acabados, de período a período. E essa matriz mestre de decisões não faz ter uma visão de futuro das demandas que podem vir a existir. Se, por exemplo, tivermos tal taxa de crescimento, ou se, por exemplo, o governo taxar alguma coisa, ou qualquer mudança do ambiente externo ou externo. Ele pode trabalhar em base de demandas independentes, que são